Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a 40ª videoaula, a 6ª aula de setembro de 2020 para a turma de Maresias e a 7ª para a turma do Topolândia. Bom, na última aula encerramos a peça As Preciosas Ridículas e hoje iniciaremos a peça Enganos de Escapim, que foi traduzida para o português por Carlos Drummond de Andrade em 1962 com o título Artimanhas de Escapino. Enganos de Escapim é uma comédia de Molière em 3 atos, cada um com 5, 8 e 13 cenas respectivamente, e em prosa, estreada no Royal Palace Theatre no dia 24 de maio de 1671. Depois de ter composto obras mais inquietantes como Tartufo e Dom Juan, que já vimos em aulas anteriores, Molière volta ao humor com uma obra fortemente influenciada pela comédia da arte italiana, mas que não teve grande sucesso com o público em sua época. Nicolas Beaulieu o reprovou pelo lado popular e François Fénelon pelo exagero dos personagens. Vamos falar um pouco sobre os personagens desta peça. Escapim é um personagem que vem da comédia dell'arte, chamada Scapino, o Astuto. Ele é o servo de Leandre. Silvestre, servo de Octave. Octave, filho de Argante e amante de Hyacinthe. Leandre, filho de Geronte e amante de Zerbinê. Hyacinthe, filha de Geronte e amante de Octave. Zerbinê é uma egípcia, reconhecida como filha de Argante e amante de Leandre. Argante é o pai de Octave e de Zerbinê. E Geronte é o pai de Leandre e Hyacinthe. Nerine, enfermeira de Hyacinthe. E Carli é um malandro. A sinopse. Octave, cujo pai Argante fazia uma viagem, aproveitou essa ausência para se casar com Hyacinthe, uma pobre jovem de nascimento desconhecido por quem ele está apaixonado. Leandre, filho de Geronte, também ausente, por sua vez, se apaixonou por Zerbinê, uma egípcia. Argante volta à cidade, acreditando que Hyacinthe irá se casar com Octave, mas ao chegar ele descobre que o casamento já aconteceu. Octave está preocupado com a forma como a notícia pode ser recebida por seu pai e ao mesmo tempo se vê falido. Ele então pede ajuda a Escapim, que é o criado de Leandre. Com a força de seu status de trabalhador habilidoso de molas e intrigas, ele empreendeu a manobra. Mas, em última análise, falha em influenciar a posição do velho. Argante comunica a Geronte informações que obteve por indiscrição de Escapim, segundo a qual Leandre cometeu um grave erro. Como resultado, ele é repreendido por seu pai. E Leandre não deixa de corrigir Escapim por tê-lo traído. No entanto, a necessidade de ajuda suplenta o ressentimento, e ele pede a ajuda de Escapim para pagar um resgate sem o qual Zerbinê será sequestrada pelos egípcios. Escapim, dotado de malandragem, consegue extorquir a soma combinada dos dois velhos, mas o valete também quer vingança de Geronte, que o penalizou em relação a Leandre. Ele, portanto, afirma que um suposto irmão de Hyacinthe a persegue para assassiná-lo por querer anular o casamento. Para que ele escape, Escapim o leva em sua bolsa e, em seguida, o ataca violentamente enquanto finge protegê-lo de assassinos. Mas logo o engano de Escapim é revelado. Ele escapa da correção apenas por um desvio oportuno, revelando Hyacinthe como a filha perdida de Geronte e Zerbinê como a filha de Argante. Finalmente, jogando a agonia após um suposto acidente, Escapim obtém o perdão dos dois velhos. Sucesso, né? Vamos falar do sucesso desta peça. A peça obteve fama somente após a morte de Molière. Entre os anos de 1677 e 1715, lembrando que Molière faleceu no início de 1673, a peça foi representada 197 vezes, em comparação com 18 vezes durante a vida de Molière, sendo hoje uma das peças que mais investem no cenário teatral. Tradução para o português. Esta peça foi traduzida para a língua portuguesa por Carlos Drummond de Andrade em 1962 com o nome Artimanhas de Escapino. Apresentações da peça.
Existem algumas apresentações recentes desse espetáculo que ainda estão ocorrendo na Europa. Em Lisboa, no ano de 2020, As Artimanhas de Escapim estreou na Comuna entre as obras da Praça da Espanha. Foi encenada por João Mota, estreando no dia 17 de setembro de 2020, ou seja, há 10 dias atrás, lá em Lisboa, na Comuna, teatro que foi esquecido na remodelação da Praça da Espanha e ficou dentro do estaleiro das obras, sem acesso nem iluminação. João Mota fez uma observação antes da estreia. Ele disse: "Esqueceram-se de nós. É muito triste. Estamos aqui há 48 anos, o tempo passa e nada é feito. É esta a importância que dão à cultura?", afirmou ele no final de um ensaio de imprensa da peça, admitindo ainda ter esperança de que, até o dia da estreia, a autarquia lisboeta consiga melhorar a acessibilidade, pois para se chegar ao teatro localizado na Praça de Espanha, é necessário contornar toda a vedação dentro do qual decorrem as obras. A chegada ao teatro, apenas um pequeno caminho em terra batida foi aberto por entre a vedação para se conseguir entrar, mas à noite não há iluminação e não existe qualquer indicações ou sinalizações de caminhos, lamentou João Mota, que receava ver comprometida a estreia e restantes exibições da peça devido a estas condições, que vêm agravar e já é difícil situação vivida por meio artístico e nas salas de espetáculos devido à Covid-19. A peça As Artimanhas de Escapim, encenada por João Mota, é inspirada a partir da versão de Carlos Drummond de Andrade. A cena passa-se num cais de Nápoles e o cenário é sóbrio, composto apenas por malas empilhadas provenientes de navios de portos longínquos e de um lustre alusivo ao Palais Royal em Paris, teatro onde pela primeira vez essa peça foi apresentada. A ideia desse cenário é deixar espaço ao talento dos atores, porque são eles que fazem a peça, destaca João Mota, que confessa gostar de usar palcos vazios. Não é por acaso que na peça cada velho, os dois velhos ricos, entram em cena carregando uma arca sem a ajuda de um criado, pois é o tesouro deles e representa esta ganância. Mas é também uma crítica aos amores proibidos e ao medo dos jovens em relação aos pais. João Mota fala igualmente das aprendizagens feitas através de Escapim, o filósofo do povo, cheio de manhas e manha é sinal de inteligência. Esta é uma das razões por que o encenador escolheu a versão traduzida pelo poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, de 1962. João Mota disse: "A tradução portuguesa é As Velhacarias de Escapim, mas velhacarias é uma coisa ruim, e ele preferiu a versão de Carlos Drummond de Andrade que fala em artimanhas." Para João Mota, as artimanhas de Escapim são o elogio deste povo anônimo que, com os seus saberes adquiridos nesta luta diária de sobrevivência, perante uma sociedade de fraudes, mentiras e esnobe, oprimindo todos, mesmo os de suas próprias famílias. A peça foi apresentada no Festival de Almada, de 16 a 19 de julho de 2020, em apresentações que estiveram sempre esgotadas, segundo João Mota. Ele estará em cartaz em Lisboa de 17 de setembro a 1º de novembro de 2020. A peça no Brasil. Em 2013, o espetáculo As Artimanhas do Escapino foi encenada pelo grupo Plenluno na Praça Universitária em Goiânia, no dia 29 de junho de 2013, sendo representada ao ar livre sobre a tônica de malandragem e amores proibidos em uma época que o casamento por conveniência era uma constante. A peça foi dirigida por Newton Armani e foi montada com recursos do Prêmio Funarte na categoria Teatro de Rua. Em uma entrevista, o fundador do grupo, o ator Jonathan Senna, disse que uma das características do grupo é trabalhar com várias linguagens cênicas como música ao vivo, acrobacias e elementos circenses, além de coreografias de dança. Em 2014, a peça foi apresentada em Curitiba, entre os dias 1º e 3 de abril, pelo grupo Preluno também, com a direção de Newton Armani de Souza. O elenco contou apenas com 4 atores que representavam mais de um personagem. Jackson Douglas representou Otávio e Gerôncio. Jonathan Senna representou Silvestre e Leandro. Aline Teixeira representou Scarpino, Argante e Zerbinê. Isabelle Mamed representou Jacinta, Argante e Escapino.
A composição dos tipos é fruto de uma rigorosa pesquisa em torno do sentido da interpretação com o uso de máscaras, da construção da expressividade por meio de danças populares brasileiras e da caracterização particular de cada tipo, baseada nas feições de animais. O elenco imprime traços épicos à montagem, ocupando-se de maneira versátil em trazer ao público a fábula composta por Molière, por meio do rodízio entre os tipos, praticamente interpretados por todos do elenco ao longo da apresentação. Bom, por hoje nós terminamos. Na próxima aula iniciaremos sobre um dos maiores autores brasileiros do teatro, chamado Ariano Suassuna, começando com sua biografia. Uma boa tarde a todos e até lá!